Olá, eu sou Vinícius Godoy e vou apresentar a vocês a codificação de Huffman. Vamos iniciar vendo qual será o conteúdo de hoje. Primeiramente, iremos trabalhar o problema. Por que a gente codifica? Em segundo lugar, vamos dar uma olhadinha em quais tipos de compressão existem. Depois, iremos ver o que é a codificação de Huffman e como ela funciona. Ao ver como ela funciona, nós vamos estudar a tabela de frequências que devemos gerar para que a codificação seja possível, a árvore de Huffman, que agrupa os símbolos frequentes entre si, a tabela de códigos final, que usaremos para codificar os nossos dados, e o processo de codificação. Depois de pronto, nós iremos estudar o processo de decodificação. Como que nós pegamos os dados que agora estão compactados pelo algoritmo de Huffman e geramos de volta, voltamos a ele ao seu estado original. Finalmente, a gente vai apresentar algumas considerações finais. Vamos ao problema. Um dos problemas clássicos que a gente tem em informática é otimizar o uso do espaço de armazenamento. Isso é importante porque o espaço de armazenamento não é gratuito. E quanto mais otimizado é esse uso, mais nós poderemos inserir dados no mesmo dispositivo. Para isso, a gente deve se certificar que os dados sejam armazenados da maneira mais econômica possível. Se você olhar para um texto, uma imagem ou outro tipo de informação, você vai notar que esses elementos apresentam muita redundância. Por exemplo, no caso do texto, várias letras se repetem, principalmente as vogais. No caso das imagens, nós podemos notar que muitos pixels da mesma cor também aparecem repetidos. Por exemplo, a imagem do Bob Esponja do lado direito apresenta vários pixels amarelos colocados lado a lado. Na língua portuguesa, a gente vê a repetição constante de vogais ou de palavras que aparecem juntas, como as palavras que repetem as letras Q, U, E, porque e assim por diante. Será que não existe uma forma mais otimizada de armazenar dados quando eles se repetem? A solução para esse problema é utilizarmos compressão. Os algoritmos de compressão tentam lidar com essa redundância, identificando onde ela ocorre e reduzindo drasticamente, gerando um formato bem mais otimizado de arquivo. Existem basicamente dois tipos de compressão. O primeiro é a compressão com perdas, onde a informação é simplificada para aumentar a redundância e, portanto, aumentar a taxa de compressão. Nós utilizamos compressão com perdas quando os dados eles podem ser simplificados sem que a percepção do usuário sobre esses dados se modifique. Por exemplo, no caso de imagens, muitas vezes nós temos tons de cores muitíssimos próximos entre si, onde a pessoa não consegue enxergar a diferença entre eles. Nós podemos então rodar primeiro um algoritmo que transforma todos esses tons similares em um tom só. Com isso, nós aumentamos a redundância e então podemos passar para um outro processo que vai eliminá-la, aumentando a taxa de compressão. A mesma coisa acontece, por exemplo, com áudio. Nós gravamos o áudio através de uma sequência de frequências de som. Muitas vezes, o som passa de uma frequência a outra de maneira muito sutil. Por exemplo, de 50 Hz para 51 Hz, depois de 51 Hz para 52 Hz, e nós não conseguimos perceber uma mudança tão gradual de frequência. Então, o que poderíamos fazer é usar a mesma ideia e gerar uma graduação menos sutil. Por exemplo, 51 Hz, 51 Hz, 51 Hz, 53, 53, 53. E com isso, de novo, estamos aumentando a redundância e melhorando a taxa de compressão. Nós chamamos de compressão com perdas porque parte dos dados se perdem nesse processo. A consequência disso é que na reversão nós não teremos exatamente o mesmo dado original. O segundo tipo de compressão é chamado de compressão sem perdas, onde a informação após a descompressão vai ser exatamente igual à informação que nós tínhamos antes de comprimir. Esse tipo de compressão é mais usado para arquivos e texto,
onde obviamente a informação não pode se perder. Seria muito perceptível se o texto que a gente comprimiu não fosse igual ao texto que a gente descomprimiu. Dentre os algoritmos de compressão existentes, existe a codificação de Huffman. A codificação de Huffman é um algoritmo de compressão sem perdas, ou seja, tudo que a gente codificar com ele vai ser representado de maneira exatamente igual após a decodificação. Seu princípio básico é criar um formato binário onde a gente atribuirá menos bits para os símbolos mais frequentes e mais bits para os símbolos menos frequentes. Assim, o tamanho do arquivo vai diminuir. O algoritmo foi criado por David A. Huffman, quando ele era estudante de doutorado no MIT, e foi publicado no paper A Method for Construction of Minimum Redundancy Codes. Vamos ao funcionamento básico desse algoritmo. O processo de codificação é dividido em 4 passos. Primeiro, a gente deve contar a frequência que ocorre em todos os símbolos que a gente está tentando comprimir. Segundo, a gente vai montar uma árvore binária agrupando os símbolos de acordo com essa frequência. Terceiro, a gente vai percorrer a árvore para montar o dicionário com um novo código de cada símbolo. E, finalmente, a gente vai recodificar os dados usando esse dicionário. Vamos analisar agora cada um desses passos? Passo 1. Frequências. Vamos supor que queremos codificar o seguinte texto: Ana ama sua nana, sua mana e banana. Vamos começar contando a frequência de cada símbolo. Começamos pela letra A maiúscula e logo identificamos que existe apenas uma ocorrência. Em seguida, passamos para a letra N e verificamos que existem 6 ocorrências. Prosseguimos então para a letra A minúscula e vemos que ela é muito frequente, existem 12 ocorrências. Prosseguimos então para o espaço, com 7 ocorrências, a letra M, com 2 ocorrências, a letra S, também com 2 ocorrências, a letra U, com 2 ocorrências, a vírgula, com 1 ocorrência, a letra E, com 1 ocorrência, e finalmente a letra B, com 1 ocorrência. Essa é a nossa tabela de frequência. Para que ela fique completa, só falta um detalhe. Nós vamos ordenar a tabela da letra menos frequente para mais frequente. Agora que entendemos esse funcionamento básico, vamos ver como faríamos isso em Java. Em Java, nós vamos criar uma classe para representar o nó da árvore de Huffman, e essa classe vai guardar as frequências. Nós vamos então fazer um método que percorre o texto letra a letra. Isso pode ser visto naquele código preto, no for que está destacado em azul. Então, o que nós faremos? Se a letra não existir na tabela de frequência, nós vamos adicioná-la com a contagem 0. Em seguida, nós vamos buscar a letra que está sendo percorrida na tabela de frequência, e agora é certeza que ela existe, já que nós já adicionamos caso ela não exista, e vamos adicionar 1 à sua contagem. Dessa forma, nós vamos montar exatamente a tabela de frequência que vimos no slide anterior. Ao final, nós vamos retornar uma lista priorizada, uma fila priorizada com os nós em ordem crescente de frequência. O Java já nos dá uma classe para isso, chamada Priority Queue, que nós iremos usar nesses exemplos. Nos resta agora montar a árvore. Para montarmos a árvore, a gente vai proceder da seguinte forma. Primeiro, a gente vai retirar os 2 nós de menor frequência da lista. A Priority Queue do Java já é ordenada por essas frequências. Segundo, nós vamos agrupar esses 2 nós em um nó pai, deixando o nó de menor frequência à esquerda. A frequência do nó pai será a soma das frequências de seus filhos. Finalmente, nós vamos readicionar o pai na lista. Nós vamos repetir esse processo várias vezes, até que ao retirarmos os 2 nós filhos, não haja mais nós na lista. Nesse caso, nós agruparemos ele num pai e a nossa árvore estará pronta. Observe que por esse processo, os nós contendo as letras sempre serão as folhas
da árvore. Vamos ver o funcionamento disso? Nós vamos iniciar então pela lista de nós. Observe que esses nós correspondem exatamente à tabela de frequência que nós montamos. Então, removemos os nós menos frequentes. Em seguida, nós agrupamos os dois nós num nó pai. Agora, reinserimos o nó pai na lista e a Priority Queue fará isso de maneira ordenada. Repetimos então o processo até que a lista esteja vazia. Agora que nossa lista está vazia, o nosso processo acabou. Então, basta agrupar esses dois nós finais num nó raiz e nós teremos a nossa árvore finalizada. Observe que a árvore gerada ela é uma árvore binária e que os símbolos mais frequentes estão mais para cima da árvore. Essa observação é muito importante para entender como a codificação funciona. Vamos ver então como a gente faria esse processo em Java. Em Java, nós executaremos exatamente os mesmos passos que fizemos antes. Então veja, usamos o método poll da Priority Queue para remover os nós. Esses nós já são removidos em ordem do menos frequente para o mais frequente. Criamos então um nó chamado de parent com esses dois nós. Daí testamos, será que a fila agora já está vazia? Se ela está vazia, o processo terminou e nós retornamos esse nó pai criado. Caso contrário, readicionamos o nó pai na lista e repetimos o processo. Com a árvore binária em mãos, a gente pode agora montar a tabela que relaciona o símbolo à sua nova sequência binária. Para isso, a gente vai percorrer a árvore em profundidade, adicionando o bit 0 toda vez que a gente percorrer um caminho para a esquerda e o bit 1 toda vez que a gente percorrer um caminho à direita. Quando a gente encontra uma folha, a gente adiciona a tabela à sequência de bits gerada. Vamos a um exemplo. Temos aqui a nossa árvore e vamos começar percorrendo para a esquerda. A sequência gerada agora contém o bit 0, como pode ser visto na área em azul. Continuando a busca, nós teríamos que percorrer novamente à esquerda, adicionando mais um 0, novamente à esquerda, mais uma vez à esquerda, e agora encontramos a letra E numa folha. Como encontramos a letra E, nós pegamos a sequência final, que é 0, 0, 0, 0, e adicionamos a nossa tabela de símbolos. Nós então continuamos a busca em profundidade. Como sabemos, a busca volta ao nó pai e passa então a percorrer para a direita. Encontramos mais um na folha, nesse caso a letra B. A letra B, então, é adicionada à tabela de símbolos. A busca, então, vai voltar ao nó pai. Como esse nó pai já foi concluído, ela vai subir novamente para o pai e pegar o caminho à direita, agora indo para o nó 4. Em seguida, ela vai pegar a esquerda
E agora temos uma nova sequência de bits 0010. Como encontramos de novo uma folha, essa sequência será adicionada à nossa tabela. Nós vamos repetir esse mesmo processo para todos os outros nós. Então, na sequência, o nó que seria encontrado seria o nó do S. O código dele ficaria então 0011. Em seguida, a busca terminaria no nó com espaço. Como o espaço é um símbolo muito frequente, observe que o caminho até ele foi curto e a sequência gerada foi apenas 01. Nós continuaremos isso para todos os nós folhas da árvore, montando então a nossa tabela de símbolos. Em Java, esse processo é muito simples. Nós usamos para ele um algoritmo recursivo. E ele é muito parecido com o que fizemos até aqui. Veja só, nós criaremos uma função chamada fillCodeMap, contendo, que recebe por parâmetro o CodeMap já gerado até então, e uma string contendo o símbolo já gerado até então. Então nós testamos. Será que nós estamos numa folha? Se nós estivermos numa folha, a gente simplesmente tem que colocar no CodeMap o símbolo que essa folha contém e a sequência gerada até então e retornar. Caso contrário, nós vamos percorrer a árvore primeiro para a esquerda. Então, eu chamo o fio do CodeMap do nó da esquerda, passando o CodeMap gerado até então e a sequência mais um 0 no final. E em seguida eu percorro para a direita, passando o CodeMap gerado até então e a sequência com 1 no final. Esse processo fará exatamente o caminho que nós vimos nos slides anteriores. Resta saber então como chamar essa função para o nó raiz. Para o nó raiz, a gente simplesmente cria um CodeMap vazio e chama essa função passando também uma sequência vazia. Ao final, nós teremos um mapa que mapeia cada caractere do nosso texto à sua nova sequência binária. Podemos então prosseguir para a codificação do texto. De posse da tabela, o processo de codificação vai ser bastante simples. A gente vai percorrer o texto letra a letra e substituir cada letra por sua sequência binária correspondente. Por exemplo, a palavra banana seria codificada da seguinte forma. Primeiramente, a letra B receberia o símbolo 0001, conforme a tabela. A letra A receberia os símbolos 11, a letra N 101, a letra A 11, 101, 11 e pronto. Essa sequência final é a sequência da palavra banana. Observe que essa frequência reduziu de 48 bits, já que em ASCII cada caractere tem 8 bits, para apenas 16 o espaço necessário. Então a palavra banana passou a ocupar 1/3 do espaço que ela ocupava originalmente. Em Java, a codificação disso será feita através de um for bastante simples, que está destacado em azul. Observe que o resto do código é exatamente as chamadas às funções que criamos anteriormente. Então, essa função encode faz todo o processo de codificação de Huffman, desde quebrar o texto em suas palavras, chamar a contagem de frequência, criar a árvore e então criar o CodeMap e no final usar esse CodeMap para codificar os dados. Agora que nós já entendemos como a codificação funciona, vamos entender então como decodificar os dados. De posse da árvore, o processo de decodificação é extremamente simples. Nós vamos iniciar o algoritmo na raiz da árvore. Então, nós vamos pegar a sequência de bits que queremos decodificar
e testar. Caso o bit seja 0, a gente percorre a árvore para a esquerda. Caso o bit seja 1, a gente percorre a árvore para a direita. Quando a gente encontrar uma folha, a gente imprime o símbolo que a gente encontrou e volta até a raiz da árvore. E aí a gente repete isso até não haver mais bits para decodificar. Então vamos pegar como exemplo a sequência de bits que geramos anteriormente. Inicialmente estamos na raiz da árvore. Percorremos então o primeiro bit, que é o 0, em sequência outro 0 e o 1. Observe que agora chegamos numa folha. Portanto, nós recolhemos a letra B e voltamos à raiz da árvore. Em seguida, continuamos a decodificação. Encontramos agora a letra 1, o número 1, outro 1, e chegamos novamente numa folha com a letra A. Então, nós recolhemos a letra A e voltamos à raiz. Nós vamos aplicar esse mesmo processo até que a sequência de bits esteja acabada. Então, finalmente, nós teremos a palavra banana, que foi exatamente a palavra que codificamos anteriormente. O código em Java desse processo se resume a um loop. Nós iremos percorrer caractere a caractere dos dados, ou seja, bit a bit dos dados, e vamos testar. Se o bit sendo percorrido é o 0, então a gente vai para o nó da esquerda. Se não, a gente percorre para o nó da direita. Se chegamos numa folha, a gente adiciona o símbolo dessa folha no resultado e volta para a raiz. Então, basicamente, esse código mostra exatamente o processo que fizemos anteriormente. Vamos a algumas considerações finais. O código de Huffman gera a melhor codificação possível para uma sequência de símbolos. No seu pior caso, que seria uma sequência uniformemente distribuída, ou seja, onde todos os símbolos se repetem exatamente na mesma frequência, os dados finais ocuparão, no máximo, o mesmo espaço dos dados originais. Se a gente fosse fazer um compactador, a gente não teria que gravar somente a sequência gerada, nós também teríamos que gravar a árvore. Isso pode ocasionar, no caso de uma sequência uniformemente distribuída, um arquivo maior do que o arquivo originalmente gerado. Lógico, se os nossos símbolos finais acabam ocupando o mesmo espaço dos originais e nós ainda salvamos a árvore, esses dados ficariam um pouco maiores. Claro que para texto e outros tipos de arquivo, essa é uma ocorrência muito rara. E no geral, nós temos compressão suficiente para gravar junto do nosso arquivo a árvore e ainda ter ganho. Para salvar a árvore, existem várias técnicas, mas uma das mais comuns é trocar a codificação para uma forma chamada de forma canônica, que permite que nós gravemos apenas a quantidade de símbolos no arquivo e recriemos a árvore posteriormente. Eu adicionei no texto que descreve esse vídeo link para um artigo da Wikipedia americana que descreve como a forma canônica funciona. Consulte os links da descrição do vídeo também para obter o código-fonte e mais alguns outros detalhes e referências sobre esse trabalho. Obrigado por me assistir, espero que tenha gostado e até a próxima.